Bem-vindos à nossa análise. Hoje o foco é uma figura, sim, absolutamente central e às vezes controversa, né? Do Isso. cristianismo primitivo, o apóstolo Paulo. Isso mesmo. A gente tem aqui um material bem interessante, mapas das viagens dele, artigos que discutem a teologia, biografias que tentam dar conta de uma vida tão intensa. Exatamente. A ideia é mergulhar um pouco na trajetória de Paulo, que antes era Saulo de Tarso, né? Vamos investigar aquela conversão que mudou tudo, as viagens missionárias que, nossa, redesenharam o mapa da fé. Totalmente. E o que realmente estava no coração da mensagem dele, sabe? E o impacto gigantesco que ele deixou. Tem gente que até chama ele de segundo fundador do cristianismo. Vamos tentar entender isso aí. Perfeito. E, bom, não dá para falar de Paulo sem começar por essa transformação. Radical mesmo. Antes daquele encontro que definiu o futuro dele, ele era Saulo de Tarso, um fariseu convicto, cidadão romano. Importante isso. Sim, educado por Gamaliel, uma figura respeitada na época, e mais, ele era um perseguidor, assim, implacável dos primeiros cristãos. Com certeza. Ele estava indo para Damasco, certo? Com autoridade para prender essa galera. Isso, seguidores de Jesus. As fontes colocam isso ali por volta de 33 a 36 depois de Cristo, mais ou menos. Foi nessa viagem que aconteceu o evento transformador. A famosa luz do caminho. Uma luz fortíssima vinda do céu, que o deixou cego. E ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha, é um ponto de virada total, né? Completamente. Aí, lá em Damasco, um discípulo chamado Ananias foi enviado para restaurar a visão dele e batizá-lo. A partir dali, Saulo vira Paulo. E que virada! De perseguidor, ele passa a ser o principal missionário, especialmente focado nos gentios, né? Ou seja, os não-judeus. Exato. Os mapas que a gente tem aqui mostram, assim, a escala impressionante das viagens dele pelo Império Romano. Antioquia, Chipre, cidades no Dalácia, Macedônia, Filipos, Tessalônica, Acaia também, né? Atenas, Corinto, Éfeso e, finalmente, Roma. Ele soube usar muito bem a infraestrutura romana, as estradas e o grego, que era a língua comum, o koiné. Isso ajudou a espalhar a mensagem cristã de um jeito... Impressionante. Mas não foi um passeio, né? Nossa, longe disso. Essas viagens foram tudo menos tranquilas. A oposição era constante, brutal mesmo. Ele sofreu bastante. Muito. Ele foi apedrejado e deixado como morto lá em Listra, açoitado com varas em Filipos, enfrentou mutins, prisões. As fontes, incluindo as cartas dele mesmo, detalham naufrágios, fome, perigos constantes. É verdade. Ele mesmo menciona ter recebido 5 vezes os 40 azotes menos 1, que era uma punição judaica severíssima. E ainda por cima, para se sustentar, ele trabalhava como fabricante de tendas. É de imaginar a intensidade disso tudo. E mesmo preso, ele não parava, né? Continuava ativo. Impressionante, né? Algumas das cartas mais importantes dele, tipo Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, foram escritas durante períodos de encarceramento, talvez em Roma ou Éfeso. Há um debate sobre isso. Mas mostra uma convicção assim, inabalável. Totalmente. E essa convicção toda estava ancorada numa mensagem poderosa. O que nos leva à pergunta, né? Qual era o verdadeiro centro do pensamento de Paulo? Porque isso já era debate, né? Sim, um debate teológico que dura séculos. A gente sempre ouve falar muito da justificação pela fé ou da graça, como sendo o núcleo. É por aí mesmo. Olha, esses são, sem dúvida nenhuma, conceitos cruciais em Paulo. A justificação pela fé, essa ideia de que a gente é declarado justo diante de Deus não por cumprir a lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Que é central em Romanos, Gálatas. Exatamente, isso é revolucionário. E a graça, charis em grego, o favor que a gente não merece de Deus, é a força motriz por trás da própria conversão dele e da salvação que ele anunciava. Certo. No entanto, tem umas análises mais recentes, sabe? Que olham para as fontes e observam a frequência, assim, impressionante com que Paulo usa a palavra Deus. Theos. É mais de 500 vezes. Só em Romanos são 153. Nossa! Então isso sugere que talvez o próprio Deus, na sua soberania, na sua ação, poderia ser o verdadeiro centro organizador da teologia dele.
meio que um fator negligenciado, sabe? Isso muda um pouco a perspectiva. Quer dizer, então que a justificação e a graça seriam expressões dessa realidade maior que é centrada em Deus. Exatamente essa a ideia. Nessa leitura, Paulo vê Deus como criador ativo, o Pai de Jesus, o juiz justo, o mantenedor de tudo. Aí conceitos como justificação, graça, reconciliação, a vida no Espírito, tudo isso meio que emana dessa compreensão fundamental de quem Deus é e o que Ele está fazendo no mundo através de Cristo. Interessante. Não diminui a importância de Cristo ou da fé de jeito nenhum, mas coloca eles dentro de um quadro mais amplo, teocêntrico. O amor, o agape e a fé, pistes, continuam sendo pilares essenciais da vida cristã nesse esquema todo. Faz sentido, faz sentido. E qual foi o resultado prático disso tudo? De toda essa jornada, essa teologia, qual o legado duradouro de Paulo? Olha, o legado é monumental. Ele foi um fundador de igrejas incansável, estabelecendo comunidades cristãs em pontos-chave do Império, como Corinto, Éfeso, Tessalônica. E orientando essas comunidades pelas cartas, né? Exatamente. E essas cartas, pelo menos 13 delas, atribuídas a ele, se tornaram parte fundamental do Novo Testamento. Elas moldaram a doutrina, a ética cristã como poucos outros escritos. E a defesa apaixonada dele pela inclusão dos gentios na igreja. Sim, sem precisar seguir toda a lei judaica. Isso foi absolutamente decisivo para que o cristianismo se tornasse uma religião mundial e não só uma seita dentro do judaísmo. Então ele foi essa ponte crucial, né? Entre o mundo judaico e o mundo greco-romano. Precisamente. E, por fim, o exemplo pessoal dele, né? De resiliência, coragem, fé profunda mesmo diante de um sofrimento extremo, que culminou na provável execução dele em Roma durante a perseguição de Nero, ali por volta de 64 ou 67 DC. É verdade. Isso continua sendo uma fonte de inspiração até hoje. Uma trajetória realmente impressionante. Cheia de paradoxos, né? O perseguidor que vira o maior propagador da fé. O sofrimento extremo gerando um legado que transforma o mundo. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que fica é essa. Ao considerar essa possível centralidade de Deus no pensamento de Paulo, ou a radicalidade da graça que transformou a vida dele, como isso pode mudar nossa leitura? Como isso pode nos levar a ler as cartas dele e a encarar os desafios da fé de uma maneira nova hoje em dia. Essa foi a história de Paulo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe. Até o próximo.